Quero encher teu trono de louvores, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Quero encher teu trono de louvores, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor. Quero encher teu trono de louvores, quero encher teu trono de adoração, quero adorar, prostrado em tua presença e proclamar-te, Senhor, e proclamar-te, Senhor. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Grande é tua fidelidade, grande é tua fidelidade. Maravilha, nós podemos louvar ao Senhor, adorar o nome do Eterno, do Altíssimo, nesse final de dia, né? Nesse comecinho de noite. Que privilégio, sabe, gente? Não tem coisa melhor. E manda aí para os seus contatos, manda a turma aí, vamos fazer uma reunião aqui abençoada na presença do Senhor. Amém? Você viu que hoje eu estou meio nostálgico, né? Estou aqui cantando músicas do Jurassic Praise. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu
sabes muito bem, tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também, e esse amor tão grande eleva-me e amarra-me a ti, tu és tremendo, tu és tremendo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vou colocar minha lanterna aqui para que eu possa te ver melhor, que está meio escuro aqui para mim. Eu evito porque embaça a minha lente aqui. Maravilha, sejam bem-vindos, queridos, queridas. Que privilégio a gente poder estar mais uma vez aqui. Quem tem acompanhado as nossas lives sabe que o nosso objetivo aqui não é nada muito formal, nada muito quadrado. A gente está aqui como quem está batendo um papo ao redor de uma mesa, mas isso não quer dizer que a gente não tem nada sério aqui, ao contrário. A gente fala das coisas mais profundas e mais sérias da nossa existência aqui, que é a nossa relação com Deus, é a caminhada da fé. E eu queria conversar com você sobre culpa hoje, sobre culpa. Eu fui abordado outro dia por alguém pedindo que eu tratasse sobre esse tema aqui na nossa live, como assim a gente não tem o compromisso formal de um estudo bíblico que a gente quer, baseado na Escritura, lógico, a gente quer bater um papo aqui sobre culpa. Mas antes disso eu queria orar com você, queria orar por você, entregando esse tempo aqui. A gente já começou entregando ao Senhor, mas que a gente possa comungar um com o outro e com o Deus eterno, para que a gente saia daqui um pouco melhor do que a gente entrou, que você saia daqui mais fortalecido, robustecido na presença do Senhor, que você saia renovado na sua fé, que você saia com o coração mais aquecido de amor pelo Deus eterno, porque essa é a razão de nós estarmos aqui. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor, quero te bendizer pelo privilégio, Pai, de nos reunirmos na Tua presença, Deus, aqui, porque é a Tua presença, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que, assim como o Senhor tem, ó Pai amado, falado com o Teu povo no decurso do espaço, tempo, ó Pai, que o Senhor também venha estar presente, ó Pai amado, naquilo que for comungado entre nós aqui, ó Pai amado, naquilo que for repartido, no pão que for repartido nessa mesa aqui, ó Deus amado, na mesa do Senhor, ó Pai, que possa servir de alimento, de fortalecimento, ó Pai amado, que sejamos, Senhor, renovados, Senhor, que sejamos restaurados nas nossas forças para a nossa jornada, para a nossa peregrinação aqui nessa existência. É que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu estou evitando de usar meu óculos, que devido ao calor que eu estou aqui, ele está embaçando a lente. Mas eu quero ler com você, sem óculos não dá para ler. Eu quero ler com você uma parte da Escritura que está aqui no Evangelho de João, no capítulo... Deixa eu dar uma arrumadinha aqui assim, mais assim... Vou enquadradinha melhor aqui. No capítulo 1 do Evangelho de João, e nós vamos no capítulo 2 adentro. Ele diz, olha, a partir do versículo 5 do capítulo 1, nós vamos até o versículo 6 do capítulo 2. Tá bom? Se você for acompanhar aí na sua Bíblia. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Muito bem, João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, né? As 3 epístolas aqui de João, 1º, 2º e 3º João, e também lá na ilha de Patmos ele escreveu o livro do Apocalipse. E nada melhor do que envelhecer com a palavra de Deus sendo curtindo, né, de molho o nosso coração e ela sendo impregnada em nós. E a questão da culpa aqui estava muito clara para João, e você vai ver também Paulo falando sobre isso, porque muitos de nós, eu conversava com um pastor essa semana e a gente dizia, perdão, a gente dizia que na igreja a gente recebe as pessoas e a gente aceita que ele seja pecador até o dia que ela chega. A partir do momento que ela chegou, ela tem que nunca mais cometer nenhum deslize. E isso vai produzindo uma ambiência de hipocrisia, de artificialidade, de superficialidade, porque o fato é que todos nós somos pecadores. E não somos pecadores porque pecamos. Pecado não é simplesmente, a gente reitera isso aqui, talvez esse tempo tenha sido, o Senhor tem me permitido estar falando com quem estiver me ouvindo, exatamente que o pecado não é simplesmente o que nós fazemos, mas sobretudo o que nós somos. Nós somos pecadores, nós temos uma essência tortuosa. Quando o homem decidiu-se por si mesmo, pela sua própria cabeça, a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali no jardim, contrariando a ordem de Deus, porque o Deus o colocou lá com a sua companheira, com Eva, e disse, olha, você pode comer de toda a árvore do jardim, exceto dessa. Mas a cobiça, ele foi seduzido pelo olhar, ele foi seduzido pela fibrilação do coração, e o pecado ele tem essa natureza, seduz a gente achando que a ilusão da gente, a cegueira espiritual da gente dá a impressão, aliás, às vezes dá até a certeza de que é mais lucrativo, é mais vantajoso, é mais prazeroso a gente fazer aquilo que vai contra aquilo que Deus mandou a gente fazer, porque parece uma monotonia muito grande aquilo que Deus mandou a gente fazer. E João diz aqui que quem conhece a Deus é aquele que guarda os seus mandamentos. Aquele que não guarda pode falar o que for, pode saber de cor a Bíblia, pode saber de cor o texto no original, pode saber hermenêutica, pode saber, enfim, todas a sabedoria da letra, mas se não guardar, não conhece. O conhecimento de Deus não é por letra, o conhecimento de Deus é por palavra, é diferente. A palavra se faz vida em nós. Jesus diz que as palavras dele são espírito e vida. E quando ele diz que se você está ouvindo o telefone tocando, eu não vou atender agora, tá? Quando ele diz, João diz aqui que nós não devemos pecar, é claro que você e eu sabemos que não devemos pecar, todo mundo sabe, desde menino, antes da gente ser cristão. Mas a gente tem uma ideia de pecado, de regras,
de pode, não pode, de listinhas, de checklist, que a gente diz, bom, eu só vou até aqui, eu não vou até aqui. Mas o pecado é muito mais do que checklist, de pontuação, de atos, mas sobretudo de uma atitude rebelde contra Deus. E João diz, olha, ainda que você peque sendo já confessado Filho de Deus como Senhor, já andando no caminho dele, já iluminado, ele diz que nós estamos... Deus, ele é luz e nele não há trevas. Não há vida dupla enquanto nós andamos com Deus, não é nem tripla. A gente é o que é onde for. Nós não cultivamos um personagem. Esse mundo que jaz no maligno, as pessoas são cada vez mais falsas. Ainda bem que a gente está falando dos outros, não é nem eu e você aqui, né? Aqui a gente é tudo gente boa, né? Aqui a gente não tem aqui nenhum falso. Mas a natureza humana é mentira e ódio, né? Inveja, é falsidade. Isso é o pecado. Esse é o pecado. Mas como eu posso, então, voltando ao nosso tema, o pecado ele produz em nós culpa. Porque a culpa, ela sim, ela tem ela é até sadia, porque ela impõe em nós limites. Ela impõe em nós, ela é a voz da nossa consciência. Todavia, Jesus, ele na cruz, ele não levou simplesmente o nosso sentimento de culpa, ele levou a nossa culpa. E João diz aqui, olha, se nós pecarmos, nós temos um advogado. É Deus nos defendendo diante de Deus. A justiça de Deus sendo imputada a nós por aquilo que Jesus fez. O pecado, o castigo do pecado que deveria ser imputado a mim, ele foi imputado a Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus diz isso lá para Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João. Ele diz, olha, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto para que todo aquele que tivesse sido picado pelas serpentes ali do deserto olhasse para aquela serpente de bronze que Moisés ergueu ali, que Moisés levantou no deserto, se ele olhasse para aquela serpente, aquele que foi picado, ele seria livre, ele seria curado do efeito do veneno daquela serpente. Do que Jesus estava falando? Da sombra de um evento acontecido, e está lá narrado no livro de Números, no capítulo 21, Moisés peregrinando com o povo no deserto, o povo ficava murmurando, mas você tirou a gente de lá, a gente tinha carne, a gente tinha conforto, esquecendo que eles eram os escravos, né? E a insatisfação humana está sempre, né? E aqui eu vou dar esse pãozinho aí, esse pãozinho meio mequetrefe, aqui, esse maná aí, e Deus se irou com o povo e mandou, eles estavam no deserto, e Deus mandou serpentes abrasivas, diz lá o texto bíblico, serpentes assim, peçonhentas, para que estivessem picando aqueles rebeldes, e eles estavam morrendo. Como era muita gente, Moisés não tinha condição de ver todo mundo de uma vez, não é? Diz os especialistas que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. O texto bíblico diz em 600 mil homens, porque na estatística não era contado mulheres e crianças. 600 mil homens, era muita gente. Talvez 2 milhões ou mais de pessoas, porque e aí estavam ali, e as serpentes começavam a picar o povo e chegaram diante de Moisés pedindo: ore, porque estamos sendo picados pelas serpentes. E Deus mandou Moisés erguer uma serpente de bronze no deserto, e o sol do deserto ali, causticante, quando batia na serpente, iluminava aquelas pessoas que foram picadas pelas serpentes de verdade. Ao olharem para a serpente, elas eram libertas. E Jesus exerce esse papel. Nós estamos, gente, andando aqui nesse deserto. Esse mundo aqui é peregrinação para nós. Às vezes a gente tem tratado isso aqui como se fosse a nossa casa definitiva, mas é só uma passagem.
E aqui a gente está sujeito ao pecado. A gente está habitando esse corpo que é corruptível. A gente está habitando esse mundo que jaz no maligno. A gente sofre influências. A gente nem sempre está conectado com Deus. A gente se distrai. E nessa distração nossa, e o pecado é isso, a gente distraiu de Deus, a gente desviou o olhar de Deus, a gente está suscetível ao pecado. Quando a gente esfriou a nossa comunhão com Deus, quando a gente esfriou a nossa devoção, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus, quando ela está enfraquecida, o pecado ele toma uma força maior em nós. E aí, de repente, quando a gente acorda, a gente já foi dominado por ele. A gente já caiu. Como eu disse, a gente está aqui batendo papo, não é? Eu me lembro também de Caim, quando surgiu no coração dele aquela inveja amargurada de Abel, porque Deus havia aceitado a oferta de Abel e havia rejeitado a oferta de Caim. Deus aparece a Caim e diz: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Não existe, gente, pecado inocente. Não existe quem possa levar a culpa do meu pecado, senão eu mesmo. E aí, quando eu vejo vou sendo seduzido, e às vezes pequenas sutilezas, a gente vai esfriando a nossa comunhão com Deus, a gente vai se achando independente de Deus. Eu posso, né, como dizia aquele jogador de futebol, eu estou se sentindo bem, eu tô se sentindo forte, né? E aí a gente vai entregue a nós mesmos, e a gente, ainda que a gente conheça a palavra, ainda que a gente tenha uma experiência, uma história de vida no caminho do Evangelho, a gente está, toda a carne é vaidade. A gente está ainda preso nesse corpo corruptível enquanto a gente está aqui. E aí se a gente vacilar, a gente cai no pecado. E muitos têm se achado inviáveis para o reino de Deus porque de repente pecaram. Porque de repente fizeram o que não devia. E eu vejo que eu estou na religião evangélica há mais de 40 anos, seguramente, não é? Há mais de 45 anos. Sei que você olhando aí para mim, imagina que eu não tenho nem 18 de idade, né? Mas é fato, e eu já vi assim, pessoas desistindo ou sendo taxada pelos pares, pelos companheiros de igreja, de grupo, como inviável para a jornada no céu, porque de repente pecou, porque de repente adulterou, porque de repente caiu no vício, porque de repente se viu numa situação de vergonha. E aí, eu fico pensando, de que essa turma está falando, meu Deus? Será que aquele Senhor que disse para eu e você perdoarmos até 70 vezes 7, será que Ele não está disposto a nos perdoar assim? Basta a gente olhar para a cruz de Jesus. Ah, mas eu não fiz o que eu não devia. Fiz o que eu não devia. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Ninguém por si consegue ter a condição ilibada para satisfazer a justiça de Deus ao ponto de ter comunhão íntima com Ele. O escritor aos Hebreus diz que o novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue de Jesus. Ou seja, você olha para a cruz, você mentaliza a obra de Jesus na cruz. Isaías diz que é pelas suas feridas que nós fomos sarados. A gente, então, ali tem nele o perdão do pecado que foi oferecido foi oferecido na fundação do mundo. Antes que você e eu existíssemos, Deus já havia providenciado o perdão, e João diz aqui que não perdão só para os nossos próprios pecados, mas para os do mundo inteiro. Há perdão em Deus. Para isso basta eu crer. Quem crê é salvo. É salvo. É salvo da condenação, é salvo da culpa, porque Paulo diz lá em Colossenses que ele, na cruz, ele rasgou o escrito de dívida que constava contra nós, expondo ao desprezo os acusadores, aí as potestades no ar, os espíritos
que pudessem nos acusar, eles vão agora dar de frente com Jesus, porque Ele toma a nossa frente. Isso é fé. Por isso que João diz, olha, quando nós andamos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. A gente não fica escondendo o pecado. Pecado não é para ser escondido. Pecado é para ser confessado. Pecado não é para ser negado, justificado, explicado. A gente não precisa ficar explicando pecado para Deus. Ah, foi por causa disso, foi por causa daquilo. Eu pequei porque a carne é fraca, o capeta tenta. Eu pequei porque meu marido é assim. Eu pequei porque eu estava com dificuldade. Eu pequei porque eu estava carente. Não! Nós confessamos ao Senhor e a gente fala, eu pequei sim. Davi diz, olha, contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos, de modo que serás justo no teu julgar. Deus tem todo o direito de me julgar, de me condenar, mas Ele quis pelo seu amor, foi iniciativa dEle. Foi iniciativa dEle. Me perdoar, para que me tivesse com Ele. Eu estava até aqui antes tentando cantar uma música que fala, aquela música que fala que o amor dele é maior do que o meu pecado, mas eu não... Comigo está acontecendo o seguinte, sabe, gente? As músicas mais novas eu não estou conseguindo tocar, as antigas eu não me lembro, então eu acho que eu precisaria poupar vocês de estar tentando cantar e tocar aqui. Todavia, o amor de Deus, ele é muito maior do que o seu pecado. Isso é a graça de Deus. A religião não quer que você... o aparato da religião não quer que você e eu estejamos aptos a caminharmos na luz, mas não é essa turma que salva a gente. Não é carimbo de igreja, de autógrafo visto do pastor no seu salvo-conduto, não. É o sangue do Cordeiro. O que me purifica do pecado é Jesus na cruz, assim como o Moisés erigiu a serpente. Isso Jesus é que interpreta essa figura acontecida lá no livro de Números. Jesus, para que eu vou ficar retocando? Eu vou correr o risco de diminuir aquilo que o próprio Jesus falou. Por isso que quando Nicodemos diz para ele, o Senhor só pode ser de Deus, porque quem faz as obras que o Senhor faz é só Deus, Jesus diz, o que você está falando, Nicodemos? Você tem que nascer de novo. O reino de Deus, ele não é adquirido, os valores do reino de Deus não é a nossa aparência, não é a selfie, não é a pose, não é a embocadura, não é a etiqueta. O reino de Deus é Ele dentro de nós. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz Paulo. É bondade, é verdade, é amor, é perdão. Isso é o reino de Deus. Todavia, a culpa foi levada. E às vezes a gente não se perdoa, né, gente? Ah, eu não devia ter feito, eu não me perdoo. Alô? Nem você, nem eu somos mais do que Deus. Se Deus, que é Deus perfeito, que abomina o pecado, que o pecado é uma afronta a Ele decidiu perdoar, quem sou eu para estar dizendo, não me perdoo? Isso é orgulho. E para entrar no reino de Deus é necessário ser humilde. Se confessarmos os nossos pecados de coração para Ele. Confessar é dizer, é chamar pelo mesmo nome que Deus chama. Confessar não é explicar. Confessar não é se justificar. Você sabe como é que é, né? Ele sabe todas as coisas. O que Deus quer de mim e de você é que a gente assuma a barra e diga para Ele, eu não tenho competência para me salvar. Eu preciso do seu perdão. E é só Cristo que salva. E Ele veio foi para salvar. Ele disse, olha, eu vim foi buscar perdidos. Sãos não precisam de médico. A gente ouve tão pouco falar de pecado hoje em dia. Porque tudo é tão relativo. Mas o maior problema do ser humano é o pecado. É de se desviar
do propósito para o qual fomos criados. A maioria de que você vê no Novo Testamento da palavra pecado vem a amartia, que quer dizer exatamente de errar o alvo, errar a essência tortuosa, pendente para aquilo que é torto. Todavia o sangue de Jesus me purifica e eu vou sendo reeducado, eu vou sendo reconduzido, a minha postura. Agora eu ando de cabeça erguida, perdoado. Podem me acusar do que for, é verdade? Eu não sei, eu não, honestamente eu não li, mas eu já vi essa história sobre Martim Lutero. Alguém disse que Martim Lutero, nas suas lutas lá com o diabo, né, com Satanás, e diz que Satanás estava com uma lista enorme e dizia para ele: olha, essa lista aqui você está vendo? São todos os pecados que você cometeu. E aí ele disse: sim, você tem razão. Sim, todos foi o que cometi. Mas se você virar, você vai ver que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Jesus não purifica todo pecado só antes de eu, de repente, adentrar e fazer parte de um grupo religioso. Não, ele é perdão para ontem, para hoje, ele é perdão para sempre e é capaz de perdoar. Não existe pecado maior do que o amor dele. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E isso não é incentivo ao pecado, porque o próprio João disse que aquele que vive na prática do pecado não viu a Deus, ainda que diga que o conheça, nunca viu a Deus, porque o sintoma, o sinal de quem conhece a Deus, de quem vê a Deus, no sentido não de ver com os próprios olhos físicos, mas de perceber, ter a percepção de Deus na existência, é exatamente de guardar os seus mandamentos. E Deus não manda a gente pecar. Portanto, eu queria deixar aqui essa meditação para você hoje e te encorajar. Se porventura você tem, ou teve um deslize, ou tem vivido um período de vida, talvez a pior desgraça que possa haver na vida humana é a gente se sentir feliz pecando. Porque é um anestesiamento, um torpor, que daqui a pouco, quando a gente acordar, tem o carnaval e de repente vai chegar a quarta-feira de cinza, a gente vai estar com a boca com gosto de cabo de guarda-chuva, com aquele mal-estar, com aquele amargor de coração, naquele sentimento de inadequação, naquele sentimento de como Pedro teve ali, né? Eu vou pescar porque eu não sirvo mais para o caminho da fé. Quem banca a gente, quem segura a gente, quem sustenta a gente é a graça, é a bondade de Deus, é a sua misericórdia. É por isso que o cristão ele deve andar em humildade e quebrantamento. Ninguém que vê a Deus se orgulha de si mesmo. Paulo disse: se alguém se gloria, glorie-se no Senhor. Se alguém tem algum tipo de orgulho no sentido, não orgulho no sentido de vaidade, mas orgulho de alegria, que se alguém tem alguma alegria, que essa alegria não seja pelo que você faz, mas por aquilo que ele fez por você. O perdão, quanto maior a minha consciência de pecado, maior, mais dilatada será a minha percepção da grande salvação. E é aí, e é o amor dele sendo derramado no meu coração, que vai me fazer ser livre do pecado. Por medo, ninguém deixa de pecar. Ninguém deixa. A gente dá uma escondida, a gente dá uma disfarçada, a gente dá uma olhada, não é? Eu já fui menino, eu me lembro de minha mãe me proibir as coisas, meu pai me proibia as coisas, a gente fazia escondido e ainda... Yes! Né? Assim a gente faz com Deus. Assim a gente faz com Ele. Mas se há aquela voz silenciosa lá no fundo, que às vezes você tem tentado abafar, pecando mais ainda, dizendo: não, isso não tem nada a ver, isso não é pecado nada, tentando se convencer, tentando se ajuntar a pessoas, a companhias, ou até mesmo a grupos que dizem que aquilo que você não está praticando não é pecado. Essa voz é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos convence do pecado. Todavia, o Espírito Santo de Deus, ele não nos convence, ele não nos acusa, ele nos convence. Nos convence para que esse pecado seja trazido por nós à tona, à luz, porque se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
Se eu colocar aqui o meu pecado na luz e dizer, Senhor, está aqui. O Senhor viu, não tem disfarce, não tenho por onde, estou nu. Lembra de Adão? Onde é que você está, Adão? Senhor, eu vi que eu estava nu. Eu me escondi aqui. Não, eu estou aqui, a minha alma está escancarada para o Senhor. Não há nada que eu tenha feito que o Senhor não tenha visto, porque para o Senhor eu sou eterno, constante, flagrante. Mas o Senhor perdoa. Acredite no perdão de Deus. Crer em Jesus Cristo não é crer na história de Jesus simplesmente, mas é crer no perdão dele. É isso que me salva. É a fé se robustecendo no meu interior, é o seu perdão sendo apropriado, cingindo o meu entendimento que eu sou perdoado, não por merecimento, mas pelo amor dele. E aí, dia a dia, quando de repente eu não tenho mais prazer no pecado, ele não vai me fazer falta, ele não vai me escravizar mais, eu não vou ter necessidade de pecar para dar um barato, para eu ter mais adrenalina, não, a minha sobriedade, a minha alegria vai estar em algo mais elevado, que é a luz do Senhor, e eu vou manter comunhão com gente dele, Ele levou a culpa na cruz. Ele levou a condenação na cruz. Ele levou o meu pecado. Ele sofreu a pena. Eu não preciso mais sofrer essa pena. Mas não para continuar pecando. Não pequei, porque quem faz isso jamais o viu. Jamais o viu. E quem diz que não... Olha como é fina essa linha. Quem diz que não tem pecado, mente. Quem vive na prática do pecado também mente que o conhece, porque nós dependemos única e exclusivamente da graça, da bondade, da misericórdia do Eterno, que nos purifica de todo pecado. Não há pecado que o Senhor não tenha perdoado em você. Se aproprie disso. Pare de dar ouvido a espíritos acusadores, a vozes interiores, ao seu orgulho, a condenações de pessoas que, às vezes, de forma cometem os mesmos pecados que você, mas a diferença é que o dele foi ainda está oculto, mas um dia todos os nossos pecados serão revelados. E aquele que andou com o Senhor Jesus, esse já está liberto, o juízo já aconteceu para ele lá no Calvário. Né? O meu juízo, a minha condenação já aconteceu lá no Calvário, e o sangue de Jesus me purificou de todo pecado ali. Por isso eu ando de cabeça erguida, mas nunca de nariz empinado. Ele levou a sua culpa. Ele levou a minha culpa. Ele levou a minha dor. Olha para ele. Assim como Moisés ergueu a serpente lá no deserto, Jesus Cristo também foi erguido na cruz do Calvário. Quando a gente olha para ele, quando a gente vai realizando na mente da gente por que ele estava ali, para que ele estava ali, como foi que isso aconteceu, era para mim e para você. Para mim e para você. Portanto, jogue fora essa mochila pesada, esse peso da culpa, porque você é liberto. Se você creu em Jesus, simples assim, não tem retoques. Ele diz: está consumado. Não se permita ser impingido de outras ideias de que você precisa isso e aquilo outro. Paulo diz lá aos Gálatas: quem foi que enfeitiçou vocês? Vocês começaram tão bem na graça, então continue na graça. Continue na graça do Senhor. Mas na graça do Senhor para viver uma vida de retidão e de santidade. E se porventura você, nessa tentativa, nessa dependência de Deus, você deu uma distraída, deu uma olhada para cá, e até passou um certo tempo ali onde não devia, volte-se enquanto é tempo, porque o perdão de Deus está pronto para mim e para você. É por isso que Paulo diz que o amor de Deus nos constrange.
nos constrange. A gente é constrangido a não mais pecar pelo seu amor. Eu não quero me alongar mais. Eu quero orar por você, sabendo, crendo que o Senhor Jesus levou não só a sua transgressão lá na cruz, mas Ele levou também a sua culpa e a minha culpa. Por isso que eu tenho essa ousadia, essa cara de pau de estar aqui com você. Porque se fosse depender do que eu já fiz, se eu fosse depender da minha história de vida, eu posso às vezes até esconder das pessoas, mas diante do Senhor, Ele viu tudo. E se eu estou aqui é pela minha fé em Jesus Cristo. Eu quero dizer para você, se teve jeito para mim, eu me sabendo quem eu sou, eu posso afirmar categoricamente, tem jeito para qualquer um. Tem jeito para você. Tem perdão para você. Tem roupas novas para você. Tem anel no dedo para você. Tem sandálias novas para você. Tem o bezerro cevado, tem festa para você, tem dança para você. Porque o Senhor Jesus nos recebeu e nos bancou. E Ele diz, as minhas ovelhas estão aqui na minha mão e ninguém as arrebatará. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado pela Tua palavra, que por si, ó Deus amado, penetra, Senhor amado, e está apta a dividir alma e espírito, ó Deus amado, juntas e medulas. Está pronto, ó Deus amado, para nos fazermos discernir em nós, ó Deus amado, enganos, ó Deus amado, sofismas, mentiras, ilusões, fantasias, Senhor amado. E está pronto, ó Deus amado, para testificar do eterno, do imensurável amor do Senhor pelos Teus filhos, por nós, ó Deus amado, seres humanos desprezíveis, vis, ó Deus amado, ardilosos, perversos, ó Pai, imundos, mas o Senhor, ó Pai amado, veio por amor a nós para nos resgatar do pecado, Deus, porque o seu amor é muito maior do que todo e qualquer pecado que eu possa ter cometido, que meu irmão, a minha irmã e todos aqueles que me veem e me ouvem agora, ó Deus amado. Eu quero te pedir, Senhor, que a paz do Senhor venha habitar esse coração, a paz de quem é perdoado, de quem é justificado pelo Senhor, de quem se tornou justo não pelo que fez, mas pelo que creu, pelo que o Senhor fez. O Senhor fez e nos deu e nós cremos. Por isso somos justos, ó Deus. Ó Pai amado, e não temos do que nos gloriar em nós mesmos, mas em Ti. Ó Pai amado, e queremos agora anunciar a todos quantos estão perdidos quanto nós, em nada, ó Deus, piores do que nós, mas igualmente pecadores, ó Pai, que estão aí tateando no escuro, Senhor amado, que possamos também anunciá-los, ó Pai, que haja em nós intrepidez, coragem, ó Pai amado, impulsionados não por outra coisa senão resposta a esse amor do Senhor para conosco, ó Pai. Que seja assim, para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Gente, na próxima semana, se o Senhor permitir, eu vou estar aqui todos os dias, de manhã no Instagram, tá bom? 7 horas da manhã foi que ganhou a nossa enquete, eu passei uma enquete aí, quero agradecer aqueles que votaram, depois, se eu não me engano, deu mais de 60% das pessoas preferiram 7 horas do que 6h30. Então eu queria pedir você que votou nas 6h30, não se sinta assim triste, mas de repente se você não conseguir ver ao vivo, você vai ver depois aí no IGTV, tá bom? A gente vai deixar essas lives aí e vamos também dar a oportunidade para fazer, eu vou colocar lá no Stories a partir de domingo, porque a nossa oração começa na segunda-feira, eu quero colocar lá no Stories para que você digite ali o seu pedido de oração para que a gente esteja orando de segunda a sexta, às 7 horas da manhã aqui no Instagram, tá? E outra, domingo nós temos a nossa live maravilhosa, que já tem sido assim, nesse tempo de pandemia, já tem marcado a nossa trajetória aqui, o nosso relacionamento virtual aqui, que é Nossa Casa Edificando Casas.
que é feita lá na casa dos meus pais, o pastor Guilherme, irmão Zenite, juntamente com o pastor Juliano, meu irmão querido, né? E a gente tem tido esse privilégio, essa honra, essa alegria de repartir com você as coisas do Senhor. Então, 18 horas no Instagram do Ministério MIB e na página do Facebook da Igreja de Cristo Jardim Atlântico. Tá bom? Muito obrigado pela sua paciência, por você ter ficado até aqui, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, fica com Deus.